capítulo 21, versículo de número 18. Aquele que achou, diga glória a Deus. Então vamos à leitura, irmãos. Está escrito, Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo o recebereis. Amém, meus irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra, meus amados irmãos, bem conhecida da igreja, sobre a figueira que era bonita, tinha bastante folhas, mas não tinha fruto, né? Então, veja que a Bíblia diz, de manhã, voltando para a cidade, ele teve fome. As coisas mudaram muito nos dias atuais, que tipo, hoje quando você tem fome, você procura uma lanchonete. Você está na cidade, está vindo viajando, você procura uma conveniência, uma lanchonete, um restaurante e mata a tua fome. Só que quem é mais de idade aqui vai lembrar que houve um tempo que não tinha essa grandeza de comércios que vende comida. Então eu tenho certeza aqui que muitos de vocês, em tempos passados, mataram a fome comendo uma goiaba, comendo qualquer fruta, né? Um abacaxi, você estava andando e não tinha nada para comprar, não tinha mercado, não tinha panificadora, de repente uma árvore com fruto, você foi lá, cortou, comeu, matou a fome, né? Então, nesse tempo aqui era assim, irmão, não havia comércios, não havia essa grandeza de locais que vendem comida preparada, que você vai lá, compra e come. Então, Jesus, ele estava vindo para a cidade, fome, estava em jejum, ele avistou um pé de figueira. E a figueira, conforme diz a Escritura, irmãos, ela tinha folhas. E eu não sei se todos sabem, mas essa, irmão, a figueira, ela perde todas as folhas. Ela fica só os ramos. Então ela floresce, frutifica, e quando os figos eles começam a crescer, as folhas começam a crescer também. E quando o figo ele está no ponto, a figueira ela está toda cheia de folhas. Então aqui, quando Jesus olhou pela aparência da figueira, tudo indicava que ela tinha fruto, por causa das folhas. É a característica da figueira, quando ela está bem cheia de folhas, é que o fruto está no ponto de ser colhido. Só que, porém, essa figueira, ela não tinha fruto. Então, quando Jesus foi até a figueira, e veja que aqui Jesus, ele não usou a sua divindade. Quem sabe que Jesus também é Deus? Ele não usou o poder de Deus, né? Se ele fosse usar o poder de Deus, ele não iria até lá, né? Ele saberia que não tinha folha, mas ele usou aqui a sua perfeita humanidade. Jesus, ele se fez, sendo Deus, ele se fez homem. E aqui nós vemos a total humanidade de Jesus, né? De ir lá procurar fruto. Ele foi lá procurar frutos e não achou, irmãos. Foi aí então que ele disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que a figueira secou, né? Alguém vai dizer assim, meu Deus, que radicalismo de Jesus, né? Para que Jesus? Principalmente hoje a gente vive muito
esse lance de preservar meio ambiente, né? Uma árvore hoje, meu Deus do céu, ela tem um valor, e eu não estou tirando mérito dos valores das árvores, mas tipo, poxa, Jesus, maneira, a figueira está aí tão bonita, dando sombra e tal, e o Senhor lançou uma palavra de maldição, ela secou, coitadinha. Só que assim, irmão, Jesus, ele não quis demonstrar o seu poder aqui. O que é que Jesus estava querendo demonstrar? Que quando a gente não produz fruto, o que acontece com a gente? Seca e depois vai para o fogo. Então, na verdade, Jesus aqui, ele usou um exemplo literal, fazendo com que a figueira secasse. A primeira lição é para Israel. A primeira lição é para Israel, que não estava dando fruto. Israel sofreu consequências terríveis ao longo dos anos, irmãos, né? É de conhecimento da igreja que no ano 70 depois de Cristo, Israel foi invadido, o templo destruído, muita gente morreu, né? Houve ali uma violência grande contra os judeus no ano 70, mas tudo isso já era revelado através da palavra, que Israel passaria por essas situações. Por quê? Porque rejeitou Jesus e não estava dando fruto conforme Deus quer que a gente produza fruto, irmão. Então é muito, né, muito relativo a pessoa, pastor, estou na igreja, que bênção, mas está produzindo fruto, né? Que fruto você está produzindo? Pastor, o que é fruto? Não, fruto nós podemos atribuir a boas obras, tá? Só para o irmão entender, tá? Frutos nós podemos atribuir a boas obras, tipo uma pessoa que evangeliza, é uma boa obra, é um fruto, tá? Uma pessoa que serve o necessitado, é fruto. Tudo isso é fruto, são boas obras, né? Mas também nós temos, irmãos, ali em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Tá certo? Quem lembra que são 9 frutos? Quem lembra? São 9. Gálatas 5, 22. Diz assim, quer ver? Rapidamente aqui. Gálatas 5, versículo 22. Ó, está escrito, irmãos, ó. Glória a Jesus, toda a igreja diga graças a Deus. Capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito a minha Bíblia diz caridade, é uma tradução fraca essa, caridade. Caridade, irmão, é sinônimo de amor. Então, a tradução correta aqui não seria caridade, seria amor mesmo. Alguém tem a tradução em vez de caridade de amor? Você tem? Então, o fruto do Espírito é amor. Você sabe dizer o que é amor? Se alguém perguntasse para você assim, fulano, diga para mim o que é amor, defina amor. Né? É difícil, né, definir o que é amor. Mas assim, irmão, o amor é uma emoção muito complexa e o vínculo dela, o vínculo dele do amor envolve o quê? Você amar as pessoas, proteger as pessoas, ajudar as pessoas. Então, o amor é uma emoção muito forte. Esse amor aqui, o amor de Deus no coração da pessoa, é igual aquela parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita eram religiosos, mas não tinham amor. Por que eles não tinham amor, pastor? Porque uma pessoa que sai de um culto, a caminho de casa, e ele vê uma pessoa caída na beira da estrada, e ele continua o seu caminho como se nada tivesse visto, como se aquilo não tivesse a menor importância, essa pessoa não ama. Porque quem tem amor se importa com o bem-estar do próximo. Então esse sacerdote, ele era conhecedor da palavra, era ministro da palavra. Este sacerdote ensinava, né, a palavra para as pessoas, mas quando chegava na hora dele praticar a palavra que ele ensinava, ele não praticava.
Porque ele vê o homem caído à beira da estrada, moribundo, nu, à beira da morte. Mas o que ele faz? Ele segue o seu caminho. Ele não se preocupa, ele não dá uma atenção, ele não socorre, ele não faz nada. Vem vindo o levita é outro religioso. Canta muito sobre amor, fala muito sobre amor, mas não pratica o amor. Quando o levita vê o homem caído à beira da estrada, ele também segue o seu caminho, sabe, meus irmãos? Às vezes o nosso coração, ele fica tão endurecido pelas muitas tragédias que a gente escuta, que a gente já não tem mais sensibilidade. Você pode ver, nós estamos perdendo a sensibilidade. Irmãos, nós estamos perdendo a capacidade de amar. Toda pessoa necessitada para nós não passam de vagabundos e vadios. Ninguém quer conhecer a história, o momento que aquela pessoa está vivendo. Então, nós olhamos a pessoa, já, declaramos ela como vadia, como vagabundo, que outro, quem quiser ajuda, eu não ajudo, e assim a gente vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo a capacidade de amar. Quem sabe o sacerdote e o levita pensaram assim, deve ser um vagabundo que estava por aí mesmo, não vale nada, que morra, vou cuidar da minha vida. Irmãos, nós estamos perdendo a capacidade de amar. Sabe, eu quando era garoto, quando passava o enterro, todo mundo parava até que o enterro fosse embora. Hoje as pessoas dão risada do morto. Sabe, está escrito, Mateus 24:12, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo de um amor frio. A nossa temperatura é 36 graus e meio, que nós temos aqui de calor humano, mas o nosso coração em relação ao amor está muito frio, meus irmãos. A gente não se compadece, não tem compaixão, não tem misericórdia. O problema do outro, a gente diz, não é meu problema. O sofrimento do outro não é meu sofrimento. Então eu não me sensibilizo. Nós estamos, infelizmente, perdendo a capacidade de amar. Quando nós temos uma sociedade que o filho mata o pai, que o filho mata a mãe, que o irmão mata o irmão, que as pessoas se matam, que as pessoas brigam por uma poltrona no ônibus, quando as pessoas brigam por causa de uma buzinada no sinaleiro, por causa de acidentalmente alguém fechar alguém no trânsito, as pessoas brigam, ameaçam de morte. Nós perdemos a sensibilidade e perdemos a capacidade de amar, meus irmãos. Mas por que isso? Pela distância que o Espírito Santo está das pessoas. Porque quem está cheio do Espírito Santo, irmão, ele não força o amor não é fingido. Preste atenção, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não precisa mostrar o dente para dizer que ama. Ele ama com atitudes, com obra, com gestos. E quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais amor nós sentiremos pelos outros. E quanto mais distante nós estivermos de Deus, menos amor nós sentiremos pelos outros. Então o amor é um dom, o amor é um fruto do Espírito. Como é que está o nível do amor no coração nosso aqui nessa noite? Se Deus desse o poder assim para a gente medir, irmãos, se Deus dissesse assim, hoje eu vou dar para vocês um termômetro para medir o nível de amor de vocês, qual seria o nível de amor dos nossos corações? Pastor, eu estou igual o sacerdote, o levita, eu quero que se explodam, eu quero que cada um cuide do seu nariz, da sua vida, não me incomode. Eu já tenho meus problemas, já tenho minhas lutas, já sofro com a minha família. Esse é o cristianismo do século 21, meus irmãos. Um cristianismo que não ama o próximo. Um cristianismo que não atende o socorro de quem clama por misericórdia.
Esse é o cristianismo desse tempo. Amém, meus irmãos? O sacerdote não fez nada, o levita também não fez nada. Mas aí vem vindo o samaritano. Lembra? Ele chega no mesmo lugar que o sacerdote esteve. Ele chega no mesmo lugar que o levita esteve, o homem está caído lá. Eles não pararam, mas o bom samaritano, ele para, desce da montaria, não sei se era um cavalo, não sei se era um jumento, se era não sei o que ele estava montando. Eu sei que ele estava numa cavalgadura, ele montava algum animal, que era um meio de transporte comum na época. Ele desce da sua cavalgadura, vai até o homem caído, cuida das feridas. Quem lembra que ele pega azeite e vinho e faz um curativo nas feridas, nos machucados ali do homem? Quem lembra disso? Ele enfaixa tudo direitinho e ele poderia dizer, bom, pelo menos eu ajudei em alguma coisa, mas ele faz mais do que isso. O amor nos constrange. Sabe, o amor faz a gente, irmãos, meter a mão na carteira. O amor faz a gente abrir o armário, escolher alguma coisa, faz a gente abrir o guarda-roupa, aquela sapateira que tem tanto sapato lá, envelhecendo, a cola secando. Daqui a pouco você vai usar, vai cair a sola, porque a cola está tão seca. Mas o amor faz a pessoa ir lá na sapateira, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu vou dar, isso aqui eu vou levar para ajudar. O amor nos constrange a ajudar as pessoas necessitadas, irmãos. E a gente faz, e faz com alegria. Aí ele pega o homem, né, irmãos, coloca em cima da cavalgadura. E agora é óbvio que ele está indo a pé, né? Ele está indo a pé e o doente está indo em cima da... Vamos dizer que fosse um cavalo, está indo em cima do cavalo dele. E ele a pé, puxando. Ele chega na cidade, procura uma estalagem, fala com o dono da estalagem e diz, ó, esse aqui eu encontrei no caminho, foi assaltado, está muito machucado, eu já prestei os socorros que precisava prestar, e acredito que mais uns dias ele já vai estar bom dos ferimentos, mas assim, ó, ele ainda precisa de abrigo, precisa de cama, precisa de comida. Então eu vou deixá-lo aqui para que você cuide dele. Ó, meteu a mão no bolso, disse, ó, aqui eu tenho 2 moedas. Ó, se isso aqui não for suficiente, na volta eu pago o excesso que você gastar. Irmão, que coisa impressionante, irmão. Que amor é esse? Que exemplo de vida, meus irmãos. E olha que ele não estava indo de um culto, ele não estava participando de uma adoração a Deus, irmãos. Ele vem, sei lá, dos seus negócios, ele está indo viajar a negócios, eu não sei, mas ele para com tudo para socorrer quem precisa. Amém? Mas é difícil a gente parar hoje, né, irmão? Tempo é dinheiro, pastor. Não posso parar. E a gente não para mesmo, irmão. A gente está correndo e quanto mais a gente corre, mais perto da morte a gente chega. Porque você pode ver, irmão, o dia não parece que voa, meus irmãos. Eu levanto 5 da manhã, poxa, são 20 horas e 25 minutos, eu levantei 5 da manhã, mas parece que eu levantei agora. É muita corrida, é muito compromisso. E a gente não está tendo tempo, irmão, às vezes para fazer coisas simples e básicas, que às vezes ajuda, que às vezes elimina a depressão, que às vezes elimina desejo de suicídio. Quanta gente querendo se suicidar, mas eu estou correndo, eu estou vivendo, eu estou apavorado. E quem está ficando à margem da sociedade está sendo esquecido. E nós não estamos dando importância. Mas o samaritano, ele fez algo tão lindo. Ele levou o homem para a estalagem, pegou lá a sua carteira, o seu saquinho de moedas, que na época as moedas valiam bastante, né? Geralmente eram de ouro, essas coisas e tal. Tirou 2 moedas, acredito, de ouro, bonitas assim. Será que ele tinha dinheiro sobrando? Alguém aqui tem dinheiro sobrando, irmão? Porque a gente sempre diz, quando eu melhorar eu ajudo. Será que ele estava com a vida melhorada, irmão? Será que a vida dele estava assim, um mar de rosas? Ou será que o amor de Deus constrangeu ele a fazer aquilo? Talvez ele tirou até o que iria lhe fazer falta.
Mas o amor é assim. Então, um fruto é o amor. Amém, meus irmãos? Está aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Depois tem outro fruto aqui, ó, gozo. Pastor, o que é o gozo? O gozo é uma alegria profunda e inabalável. Presta atenção. Gozo é alegria, pastor. Eu sei que gozo é alegria, mas é um pouquinho mais que alegria. É uma alegria profunda e inabalável. E olha, não depende das circunstâncias externas. Ah, estou com a luz atrasada, estou com gás no final, estou precisando comprar isso aqui, estou precisando arrumar aquilo. O gozo, ele não depende das situações externas. Por quê, pastor? Porque o gozo é uma alegria profunda e inabalável e é gerado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E candalá surianda lamanai. Tem alegria nesse coração aí ainda? Quem tem alegria nesse coração ainda, diga glória a Deus. Isso é gozo, irmão. É aquela alegria profunda, né? Ah, tem problema financeiro? Tem, mas a alegria do Espírito é maior na vida da gente. Amém? Você pode ver, irmão, que o novo convertido parece que não tem problema. É depois que a gente fica cascudo na fé, que a gente fica, né? Estou meio desanimado, estou meio triste por causa disso. E aí você vai ver, irmão, é tanta bobiça, tanta bobagem, irmão. Dá vergonha, às vezes, das reclamações que a gente faz. Não é só vocês que fazem, não. Até eu faço. Ah, Jesus, cria vergonha, Benjamin. Volta ao primeiro amor que tu não vai ver dificuldade. O que nós estamos precisando é voltar ao primeiro amor, meus irmãos. Né? Nós tínhamos tantos casais, irmãos, há uns anos atrás, chegavam na igreja de bicicleta. Né? Cara, no pedal, a menina na garupa, a esposa, né? Agarradinha na cintura do marido. Entrava na igreja alegre, apaixonadinha, apaixonada pelo marido, apaixonada por Jesus. O casamento era perfeito, não tinha carro, não tinha casa bonita, não tinha roupas caras, mas o casamento era perfeito. Por quê? A pessoa estava no primeiro amor, a pessoa tinha gozo, a pessoa tinha amor de Deus no coração, não via defeito no marido, o marido não via defeito na mulher, a vida financeira não era das melhores, mas o melhor de tudo era ter Jesus, eles tinham. E aí a pessoa vai ficando cascuda na fé. E o pior é que Deus abençoa, né? Daí consegue carro, consegue casa, consegue um emprego melhor, consegue um salário melhor. Daí começa a ver defeito no marido, começa a ver defeito na esposa, começa a ver defeito na igreja. Já escutou aquela frase que o amor é cego? Quem já escutou? O amor é cego. E deve ser mesmo, irmão. Se você analisar muitos casamentos assim, que a gente diz, meu Deus, vai dar BO, mas o amor parece que não deixa ver os defeitos, né? Então, meu irmão, nós precisamos voltar ao primeiro amor, meus irmãos, né? Antes vinha a mulher na garupa, o filho na cadeirinha, e vinha tudo para a igreja. Hoje tem carro, vamos? Hoje não vou. Hoje não vou. Não vai por quê? Não vou porque hoje não quero. Pois é. Deus continua sendo o mesmo Deus. As pessoas vão mudando. Sabe, meus irmãos? Então, gozo é uma alegria profunda e inabalável. Né? E isso não depende, vai ter guerra, vai faltar comida, a gasolina está cara, porque não sei o quê. Nada atinge o gozo, porque é do Espírito Santo, meus irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aqui, ó, outro fruto, paz. O que é paz? O que é paz, pastor? Paz é bem-estar interior. Sabe? Tá ligado, irmão?
Ó, paz interior, entendeu? Rapaz, eu estou lutando tanto nisso. Deus é minha testemunha que eu tenho orado e tenho feito propósito com Deus, e eu estou conseguindo chegar a um nível que eu estou admirado comigo mesmo. Sério, irmãos, tá? Mas paz é bem-estar interior. Paz, irmão, é sensação de segurança. Isso é paz. Ó, vou dar um exemplo da Bíblia. Pedro estava na prisão. E na noite que ele seria apresentado para ter a cabeça arrancada fora, o anjo enviado do Senhor entrou na prisão para libertar Pedro e encontrou Pedro roendo todas as unhas do dedo, dando cabeçada na grade e dizendo: me tira, me tira, me tira, me tira daqui, Senhor, eu vim, me tira. É assim que o anjo encontrou Pedro? Encontrou Pedro dormindo. Quando Jesus disse para os discípulos: vos dou a paz, a minha paz vos dou. Ele não estava brincando, irmão. E ainda tem crente que tem vergonha de dar a paz do Senhor, né? Chega lá com aquela cara de pau: boa noite, pessoal. Irmão, crente é a paz do Senhor. Pode dar boa noite também, não tem problema. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dê o que você quiser. Mas não esqueça da paz do Senhor. Sabe o que Jesus disse? Na casa em que vocês entrarem, vocês saúdem com a paz do Senhor. Saúdem com a paz. Se a casa for digna, a paz vai descer sobre a casa. Mas se a casa não for digna, essa paz retorna para vocês. Glória a Deus. Você manda a paz e a paz volta. Você manda a paz e a paz volta. E a gente está sempre na paz. E todo mundo quer a paz, só que eles procuram nos lugares errados. O bêbado procura na cachaça. O usuário de drogas procura nas drogas. Então, há quem procure a paz na droga, há quem procure a paz na bebida, há quem procure a paz no sexo, há quem procure a paz em lugares ermos e solitários, como se a paz ela dependesse de um lugar. Mas a paz não depende de lugar, a paz é um estado de espírito. É isso que nós havemos de entender, meus irmãos, que a paz não é um lugar, a paz é um estado de espírito. Você pode estar no meio de uma muvuca interminável, mas ter paz. Você pode estar em meio a uma guerra, mas ter paz. Por quê? Porque a paz é uma sensação de bem-estar interior, meus irmãos. E está aqui a paz como sendo um fruto de quem? Do Espírito. Nós precisamos ter paz. Não tem crente que não dá para pisar no calo dele. Amém? Tem crente que não dá para pisar no calo dele. Uma vez eu fui resolver um problema de um casal de crente. Imagina, um casal de crente, não é um casal de bandidos, um casal de crente. Eu fui resolver o problema, tentar apaziguar, ajudar. A irmã estava aqui, baixou o espírito do caboclo de guerra lá, que ela chutou o marido, deu bofetada no marido, quase que eu levei uma bofetada dela também no meio da história. Que tipo de crente é esse, meus irmãos? Não é para onde a gente está indo? Não é? Tem que ter paz. A paz é um fruto do Espírito. Quando Pedro entrou na prisão, estava ali 4 soldados, era 16 soldados que faziam revezamento nos horários, e Pedro estava ali guardado no momento por 4 soldados. O anjo passou pelo meio dos soldados, os soldados ficaram estáticos, inertes, e o anjo chegou lá na cadeia onde Pedro estava e encontrou Pedro dormindo. E o bichinho era bom de dormir, irmão. O anjo teve que, não adiantou chamar, o anjo teve que dar uma cutucada. Amém? A Bíblia diz que o anjo cutucou assim no lado dele, assim, ó, na costela, e falou: ei, levanta, calça a sandália, veste a capa, me segue. Aleluia. Pedro calçou a sandália, vestiu a capa. O anjo foi na frente, Pedro atrás. A primeira porta se abriu, a segunda porta se abriu, e o anjo indo na frente, Pedro atrás.
Quando chegaram na última porta de ferro que dava para fora da cidade, a porta se abriu, o anjo passou, Pedro passou e lá fora o anjo foi embora. Pedro olhou ao redor e disse: meu Deus, eu pensei que era uma visão, mas na verdade Deus enviou o seu anjo para me livrar. Alacanda rabacheia. Quem crê que Deus ainda envia anjos para dar livramento, levante a mão, diga glória a Deus. Ele ainda envia anjos para guardar e para proteger, meus irmãos. Vamos acelerar aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade. Quem sabe o que é longanimidade? Não tem segredo. Longanimidade é paciência. Amém? Longanimidade é paciência, é ser paciente. O crente, ele tem que ter paciência. Só que vamos ser sinceros, a gente está tão sem paciência, né, meus irmãos? E a Bíblia diz que é para a gente lembrar da paciência de quem? Do Jó. Olha quem a Bíblia manda ser o teu exemplo. O teu exemplo, meu irmão, é para ser, o nosso exemplo aqui é para ser Jó. Diz aqui, ó, lembrem da paciência que teve Jó e lembrem qual foi o fim que Deus deu para ele. Rapaz, esse homem perdeu 10 filhos, perdeu todo o dinheiro, todos os seus bens materiais, perdeu a saúde. Quem lembra que ele foi ferido de chagas malignas da planta, do pé ao alto da cabeça? Quem lembra que ele vivia assentado na cinza, coçando-se com um caco de telha? E a esposa chegou um dia que ela não aguentou a pressão e disse: Jó, quer saber de uma coisa? Amaldiçoa Deus e morra. Jó disse: você fala como uma doida. De Deus eu recebi o bem, de Deus eu recebi o mal. Jó não disse: o diabo. Jó não fala no diabo. Veja, nós vivemos acusando o diabo. Eu estava pregando aqui, não sei se foi domingo ou sábado, que eu falei, às vezes a igreja coloca o som muito alto, o vizinho fica bravo, taca uma pedra. Da gente diz: o diabo. Não é o diabo. É o cara que ficou nervoso porque está incomodando o barulho na casa dele. Então, Jó, ele teve os 10 filhos mortos. Jó perdeu todos os animais, todos os bens materiais, todo o dinheiro. Jó perdeu a saúde. E em nenhum momento ele diz assim: o diabo está furioso. Em nenhum momento ele diz assim: levaram meu nome para o despacho. Que dá uma coisinha errada, o crente já acha que tem macumba. Irmão, o que tu precisa é ter paciência. Deu errado, não é macumba não, nem tudo é macumba. Não começa a dar glória para Satanás. Irmão, Satanás diante do nosso Deus, ele não é nada, meus irmãos. Deu uma coisa errada, é macumba, é inveja, é não sei o quê. Para com isso, meu irmão, tenha paciência. Deu errado, porque aqui nessa vida as coisas às vezes dá errado mesmo. Acontece. Né? Encostei o carro aqui na coluna aqui, meu Deus, o diabo está furioso. Não foi o diabo. Não foi. Então às vezes a gente, né, pastor, tem obra tem coisa que é o cão, mas nem tudo. O que está faltando para a gente é o quê? Paciência. E aí Deus diz: olha, tenha a paciência de Jó. Como estava dizendo, a mulher disse: amaldiçoa Deus e morra. Ele falou o quê? De Deus eu recebi o bem, de Deus eu recebo o mal. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja Deus. Ele não foi na pilha da esposa. Ele poderia dizer: tu está certa, mulher. A gente ficou crente dessa igreja, é só luta, é só prova, está faltando dinheiro, os filhos adoeceram, morreram, a tragédia tomou conta da nossa casa, não vão mais para essa igreja. Não, Jó entendeu, o Senhor deu e agora o Senhor tirou. Ele é o Senhor, irmãos. Ele não tem que perguntar para mim o que ele vai fazer. Ele não tem que perguntar para alguém se ele pode fazer isso, tirar aquilo. Ele dá e ele tira a hora que ele quiser, meus irmãos. E nós temos que servir a Deus com fidelidade. Agora eu fico imaginando a cara do Satanás, né? O Jó disse: Deus deu, Deus tirou. E
bendito seja o nome do Senhor, o capeta ele deve ter saído ali, irmão, num redemoinho, né? E desesperado de ver como um homem pode ser tão fiel a Deus. E aí Deus manda a gente se espelhar na paciência do Jó. A Bíblia manda a gente se espelhar na paciência do lavrador da terra, quem lembra? Tiago 5, versículo 7 a seguir. O lavrador da terra, ele prepara a terra, lança a semente, e aí ele vai ficar lá 24 horas em volta da semente, e isso vai acelerar o crescimento, irmão? O cara vai morrer. Se o lavrador ele quiser acelerar o processo de crescimento da planta, ficando acordado, andando ao redor, ele morre. Por quê? Porque há um ciclo natural, há um tempo estabelecido por Deus para crescer e frutificar. O lavrador fez a parte dele, vai para casa, vai dormir, vai descansar, vai se alegrar, vai buscar alguma coisa boa para fazer, esquece, no tempo de Deus vai crescer e vai frutificar, meus irmãos. Então, às vezes nós não temos paciência, né? A gente quer melhorar o salário, fica agoniado, quer melhorar a condição de vida, fica agoniado. Calma, irmão, fome tu não está passando, na rua tu não está, amém? Então, vamos ter paciência. Amém, meus irmãos? Longanimidade, no caso, paciência, né? Acelerando aqui, benignidade. É o mesmo que bondade. Ser benigno, ser bom. Pastor, bom é só Deus. Não tem essas pessoas? Irmão, bom é só Deus. Mas, escute, presta atenção. Existem pessoas boas ou não existem, humanamente falando? Claro que sim. Irmão, se o Espírito de Deus habita em mim, Ele me faz ser bom. Entenderam? Então, bondade, a pessoa ser bondosa, né? Ser uma pessoa gentil, uma pessoa educada, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que sabe receber não. Tem gente que ele é teu amigo, até você falar não, falou não, acabou a amizade. Não pode ser assim, meus irmãos. Então, bondade, benignidade é fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Fé, mansidão, temperança. O que é temperança, irmão? É autodomínio, não é dominar o outro, é dominar a si mesmo. Tem gente que consegue dominar o próximo, mas não se autodomina. Então, temperança é ter autodomínio, é ser uma pessoa equilibrada. Ah, eu vou rodar a baiana. Que é isso? Você é equilibrado, você tem o Espírito Santo na tua vida. Eu vou botar para torar, vou quebrar o pau aqui, vou falar na cara. Calma! Você tem temperança, você tem equilíbrio, você tem autodomínio, porque o Espírito Santo habita em você. Amém, meus irmãos? Não peça licença para o Espírito Santo para fazer coisa errada, que vai dar errado, vai dar ruim, como diz o pessoal hoje. Então, isso é fruto do Espírito Santo. Então, nós temos que dar fruto, meus irmãos. Temos que dar fruto, louvado seja Deus, amém? A figueira secou, todo mundo ficou admirado, e aí perguntaram, como é que aconteceu isso? Aí Jesus explicou também que foi a questão da fé. Ele falou, isso aqui é a fé, tá? Se você tem fé, se você olhar para esse monte, é claro, irmão, que isso aqui Jesus usou como exemplo. Não vai querer mudar o mirante de lá, trazer para Fátima, que não vai funcionar. O mirante é lá do Boa Vista, tá? É assim, ó, Jesus usou como exemplo. Ó, se você tem fé, você vai dizer a este monte, sai daqui, vai para lá, o monte obedece. E diz a Bíblia que aquele que crê, tudo o que pedir, crendo, receberá. Então você, quando ora, você tem que crer na tua oração, né? Às vezes tem pessoas que ele ora, pastor, minha oração é muito fraquinha. Olha, irmão, eu já falei isso aqui, ó. O crente mais fraco da igreja é mais forte do que qualquer outro demônio, porque Deus está com vocês. Entenda isso. Essa fraqueza aí que você, eu sou muito fraquinho, não sei orar. Que bom que você acha que não sabe orar, porque o dia que tu achar que sabe orar, tu está ralado.
É bom que você diga, não sei orar, porque o dia que você se achar bom na oração, aí você está perdido. Agora, o nosso Deus, irmãos, Ele trabalha através da fé. Tudo é possível àquele que crê. Tens um problema, tens uma enfermidade, está passando por uma prova, está querendo alcançar algo na tua vida, para a tua família, Deus vai realizar. Eu não sei se tu sabe, mas tem aqui o versículo que diz que Deus cumpre o desejo do coração de quem? Dos seus servos. É bíblico, Deus cumpre o desejo do coração dos seus servos. Eu tenho alguns desejos no coração que eu nunca falei para ninguém, mas estão comigo, e eu creio que antes da minha morte eu vou ver Deus fazer. Tenho certeza, porque Deus é fiel. Então, meus irmãos, vamos colocar nossa fé em prática, tá certo?